Olá, está no ar mais uma edição do Boletim Legislativo. Que bom que você está aqui com a gente. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. E faltam 6 dias para o Natal. E a gente vai mostrar aqui no boletim o que você pode fazer na ceia para substituir os produtos que estão mais caros. Uma pesquisa mostrou que alguns itens tiveram um aumento bastante elevado, principalmente por conta da alta do dólar, né? E esse também é um assunto aqui do boletim que a gente inclusive vai começar com ele hoje, né? A gente vai falar da alta do dólar e como ela impacta a vida dos consumidores. A moeda norte-americana ultrapassou R$ 6. E claro que esse aumento tem repercussão no dia a dia dos brasileiros. Vamos dar uma olhadinha. O dólar voltou a subir nos últimos dias, ultrapassando os R$ 6, o maior valor histórico da moeda estrangeira em relação ao real. Isso representa um aumento de 23% em comparação com o antigo pico de R$ 4,92 alcançado em janeiro deste ano. O avanço do dólar significa a desvalorização do real, ou seja, menos poder de compra da moeda brasileira em relação ao restante do mundo. Na prática, a maioria dos produtos e serviços consumidos pela população se torna mais cara. Isso aí é muito ruim para quem está importando. Então, quando você compra lá de fora, o dólar está mais alto, os produtos ficam mais caros. Mas é bom para exportação. Então, se você daqui está vendendo para fora, você ganha mais. E aí, nisso, nós temos um problema muito sério com alguns produtos, principalmente da cesta básica, o exemplo da carne, né? A carne, nesse momento, está uma oferta ruim por causa da pastagem, agora que está começando a chover. Então, já tem uma oferta menor. E essa oferta que tem, como o dólar está alto, o produtor prefere vender para fora do que vender aqui dentro, que ele ganha mais. Então diminui mais a oferta e por isso o preço da carne está lá em cima, né? Muitas matérias-primas e produtos comercializados no Brasil são importados, como perfumes e chocolates, ou itens mais básicos, como trigo para o pão e combustível para automóveis. Mesmo o que é produzido no Brasil também é influenciado pelo dólar. Nos supermercados, os impactos da alta do dólar já são evidentes. Produtos importados como vinhos, queijos e azeite já tiveram seus preços aumentados. Para os consumidores, é época de adaptação e pesquisa de preços. O dólar já passou de R$ 6, né? Então acho que impactou bastante no preço final aqui para o consumidor, né? E muitos produtos que estavam com preço um pouco melhor já aumentaram bastante. Tá difícil, um azeite, por exemplo, não dá mais para comprar. Um azeite custava R$ 23, hoje está por R$ 43, R$ 44. Outros setores, como o de eletrônicos e até mesmo de passagens aéreas, também são afetados pelo aumento do valor do dólar. Durante as festas, a ceia de Natal também será impactada pelo aumento da moeda americana. No Natal, a gente às vezes tem uma cesta de Natal que tem muitos produtos importados, como nozes, né, avelãs. Então, isso tudo vai chegar aqui mais caro. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos num país tropical. Nós temos umas frutas tão gostosas que às vezes está barata nessa época. Então faça uma cesta, né, do nosso produto que fica muito mais barato, né? Esta rede de supermercados em São José dos Campos busca não repassar todo o aumento dos preços para os consumidores quando há a alta do dólar. Para isso, é feita uma programação de compra dos produtos importados, garantindo que os valores sejam atrativos e justos para os clientes. A empresa ela se programa para toda essa questão sazonal. Eu acho que quando uma empresa ela é organizada e tem uma programação sazonal, né, o impacto é menor. Né? A gente percebe que os preços eles estão, de alguma forma, com os produtos que são importados, com um certo equilíbrio na nossa rede. Porque existe uma programação para ser comprado, para ser importado, né? De forma que a gente possa entregar para os nossos clientes um preço mais do que competitivo, e sim atrativo, né? Enquanto o dólar não volta a cair, o consumidor enfrenta um cenário de preços mais altos e orçamento apertado. Este economista ressalta que é preciso ter cautela nos gastos e prioridade para as compras essenciais. Então ela tem que ter consciência, né, e ver quais são os produtos que estão mais baratos, tem que fazer a pesquisa, então ver os produtos que é de época, que o preço está bom e mudar o seu ritmo, o seu costume de consumo para poder poder comprar uma coisa suficiente para a sua família. Pesquisa realizada pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que a carga tributária sobrecarrega mais as mulheres
do que os homens. Maiara tem 20 anos e, mesmo sendo tão nova, precisa conciliar várias responsabilidades. Ela mora com a irmã e a sobrinha e se desdobra para dar conta de todas as despesas, como aluguel, mensalidade da faculdade de jornalismo e outras contas. A rotina já é muito cansativa, é muito puxada. Para pessoas que trabalham fora já é cansativo e você tendo uma rotina universitária mais ainda. Além disso, tem a responsabilidade de você ter que pagar as contas de casa, ter a responsabilidade de não faltar nada, porque eu moro com a minha irmã e com a minha sobrinha. E aí, como ela é pequenininha, tem aquela responsabilidade a mais de não faltar fralda, de não faltar leite. E no fim do mês, o dinheiro não sobra. O salário que ganha na agência dá apenas para o essencial. Muitas vezes, a jovem não consegue fazer o que gostaria, como sair para se divertir. Basicamente, a minha renda é aluguel, água, internet e faculdade. Basicamente, a gente tenta se desdobrar aí nessas questões que são básicas. Maiara tenta equilibrar as finanças sem perceber que um outro fator pesa no orçamento: a carga tributária. E acredite, para elas, o impacto é maior. No Brasil, os impostos sobre os produtos destinados ao público feminino, especialmente aqueles ligados à fisiologia da mulher, como, por exemplo, o absorvente, são maiores do que a tributação dos produtos do público masculino. A conclusão é de uma pesquisa realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente já tem pesquisas no mundo inteiro, já tem mais de 40 anos que a literatura fala sobre vieses de gênero na tributação e na economia. Então, formas da gente observar que, às vezes, pode ser uma suposta neutralidade, a economia pode parecer neutra, a tributação pode parecer neutra, mas, na verdade, ela tem vieses implícitos, escondidos, que vão discriminar as mulheres. Então, a tributação, a minha pesquisa observou que não é diferente no Brasil. Nós temos, sim, esses vieses implícitos de discriminação também na tributação. A pesquisadora fez um levantamento inédito das alíquotas de 4 tributos incidentes sobre produtos ligados à fisiologia feminina e ao trabalho reprodutivo e de cuidado. Por exemplo, a tributação dos preservativos masculinos é de 9,25%, enquanto a dos anticoncepcionais femininos é de 30%, ou seja, é mais do que 3 vezes superior à do método contraceptivo masculino. Só para continuar também dando exemplo de outros produtos, eu encontrei que, por exemplo, o Viagra, que é um medicamento utilizado pelos homens, ele tem uma tributação de 18%, enquanto o absorvente tem uma tributação de cerca de 27%, o DIU 30%. Então, os produtos que são mais consumidos pelas mulheres ligados à saúde feminina têm uma tributação muito maior do que os outros produtos masculinos ou que são mais consumidos pelos homens. Um fator determinante observado na pesquisa é a chamada regressividade tributária, que leva pessoas mais pobres a pagar mais impostos, proporcionalmente em comparação com as mais ricas. A análise mostra que isso afeta principalmente mulheres negras. A gente precisa discutir quem são os mais pobres afetados pela tributação. Então, dentre os 10% mais pobres, 42% são mulheres negras. E quando a gente olha os 10% mais ricos, que são aqueles que menos pagam imposto, essa proporção se inverte, são 40% de homens brancos. Então, a gente está falando que há uma concentração de mulheres negras na parte da pirâmide de baixo, que é a que mais paga imposto no Brasil, e há uma superrepresentação de homens brancos na parte de cima da pirâmide, que é a que menos paga imposto. E Maiara sente isso na pele. Como uma jovem mulher negra, ela sente a desigualdade e o preconceito em diversas esferas da sua vida. Em relação a essa pesquisa, é realmente muito, muito preocupante, porque a gente já tem várias dificuldades ao longo da vida. Já tem esse preconceito, já tem dentro de escola, trabalho também, porque, querendo ou não, mulheres negras recebem menos. Então, a gente ter mais imposto sobre a gente é muito mais difícil, porque além de receber menos, a gente tem que pagar mais. E isso, na minha opinião, é completamente injusto. E a pesquisa de Luísa sobre tributação e gênero foi incluída nas discussões da reforma tributária em andamento no país. Uma das vitórias foi conseguir imposto zero sobre os absorventes.
Para a pesquisadora, é importante esse olhar de igualdade tributária entre homens e mulheres. O que a gente espera que gere sim uma redução no preço, até porque a gente precisa garantir fiscalização sobre essa redução dos preços. E nós conseguimos também garantir que todas as medidas tributárias, esses benefícios tributários que nós chamamos, eles serão avaliados a cada 5 anos, de acordo com a reforma. E nós conseguimos garantir que eles sejam avaliados também de acordo com a perspectiva de gênero. Então, quando a gente, na minha pesquisa, eu encontrei que você tem essa grande diferença de tributação dos produtos, produtos femininos e masculinos, por quê? Porque não havia um olhar sobre a igualdade de gênero, quando se observava a tributação. Então, agora nós conseguimos garantir na Constituição que é preciso ter esse olhar sobre a igualdade entre homens e mulheres. A estudante de jornalismo torce para que no futuro, ela, a irmã e a sobrinha possam ter melhores condições de acesso e igualdade, tanto nos tributos como em todas as áreas da vida. A gente quer imaginar que no futuro vai ser muito melhor, mas por enquanto o presente não está muito certo. E uma outra pesquisa sobre o mercado sênior mostrou que o preço é um fator decisivo para os idosos quando o assunto é a compra de medicamentos. Consumidores cada vez mais atentos. Na hora das compras, os idosos estão de olho nas prateleiras, principalmente nas farmácias. E o que eles procuram? Saúde e bem-estar. O seu João Batista, por exemplo, sempre para tirar alguma dúvida ou conferir preços. Quando eu encontro algum produto mais em conta, eu compro. O mercado sênior, que oferece produtos e serviços para a população idosa, tem chamado a atenção de muitos segmentos. Hoje, o Brasil tem cerca de 32 milhões de pessoas na terceira idade, o que corresponde a 15% da população do país. Aos poucos, os hábitos de consumo ficam mais evidentes. E a gente vê dentro das nossas lojas a procura principalmente no começo do mês, né, que a pessoa recebe, já vem pegar as medicações para o mês inteiro dela, né? Uma frequência de horário também, então ali entre as 8 até as 10 horas da manhã, onde há maior incidência dessa população vindo à drogaria, né, vindo à farmácia para resolver o seu problema, né? E que nem eu falei anteriormente, a questão da pessoa vir presencialmente. Hoje a gente vê que os idosos ainda não estão tão alancados à tecnologia. E uma das características desses consumidores é a busca constante pelo melhor preço, principalmente quando o assunto é a compra de medicamentos. Estudo do mercado sênior realizado pelo Instituto Febrafar mostrou que 91% do público com mais de 50 anos considera o valor dos produtos fator decisivo para a escolha do estabelecimento. Pesquisa da Fundação Procon São Paulo indica que o preço dos medicamentos pode apresentar uma diferença significativa entre uma farmácia e outra. No caso dos de referência, essa variação pode chegar a 134%, mas no caso dos genéricos, eles podem ser encontrados até 685% mais caros. É o caso desse medicamento de referência usado para o tratamento do diabetes, por exemplo. O preço pode variar de R$ 4,99 a R$ 11,67. Na versão genérica, a variação vai de R$ 1,00 até R$ 7,85. O rendimento desse idoso, ele é bem pequeno, então ele encaixa certinho, então ele tem que procurar o melhor preço para ele, para que ele possa ter um dinheirinho de volta depois, né, para ser aquele respiro, aquele resguardo dele. O Procon monitora os preços dos remédios. É que as farmácias e drogarias não podem praticar valores acima do permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Existe uma tabela da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece o preço máximo do medicamento por região e por nome, né? Seja o de genérico, seja o de referência. Por que em cada estado ele pode ter um preço diferente? Porque o ICMS é diferente de um estado para o outro, tá? Então, a tabela tem que estar em cima do balcão, ela tem que estar acessível para o consumidor consultar. Infelizmente, ela não é uma tabela muito fácil de ser consultada. Mas quando a pessoa começa a consultar, e aí ela pode se orientar com o farmacêutico,
A hora que ela entende o funcionamento, ela pode passar a monitorar se está havendo um abuso por parte da farmácia. Por isso, a recomendação do Procon é que não falte pesquisa antes da compra. Assim, o consumidor pode encontrar a melhor opção para o bolso e para a saúde. Quanto mais velho a gente fica, mais aumenta aí o consumo de medicamentos. Então, a gente sabe que é um impacto muito significativo e não é uma coisa optativa, né? Quer dizer, eu tomo ou não tomo. Não, ou toma, ou adoece, ou piora, enfim, né? Ou não controla, quando estamos falando aí das doenças constantes aí, né? Então, precisa o consumidor fazer essa pesquisa para diminuir esse impacto, né? Para reduzir esse impacto no orçamento. E olha, a ceia de Natal este ano está mais cara. De acordo com o índice de preços ao consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a alta registrada é de aproximadamente 9%. E com os valores mais salgados, a substituição de alguns itens pode garantir economia. A repórter Júlia Lopes traz informações para a gente. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Estamos a poucos dias do Natal e todo mundo já está aí atrás dos produtos daquela famosa ceia. Mas a notícia não é tão animadora para os consumidores, isso porque os produtos apresentaram um aumento de 34%, de acordo com uma pesquisa da Horus, empresa de inteligência de mercado. E para os consumidores aí que querem opções mais baratas e mais saudáveis para a ceia de Natal, vou conversar agora com o nutricionista Guilherme Barros, que vai dar algumas dicas para a gente. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Então explica para a gente, montamos essa mesa aqui que mostra alguns produtos. O que de opção mais barata a gente pode apresentar aí para o pessoal fazer aquela tradicional ceia de Natal? Bom, para a gente poder utilizar, né, manter a tradição, a gente viu que o peru ele acabou tendo um grande aumento, né, nos preços. Então, usar o frango mesmo ali, ele vai substituir bem legal, vai ser uma ave boa, uma boa opção. O arroz, que apareceu também como um grande vilão ali pelo seu aumento. E para a gente continuar tendo esse carboidrato e ter uma ceia gostosa, acho que dá para a gente utilizar as diversas batatas que nós temos. O preço delas são bem mais em conta. Então, acho que assim, esse prato principal ali já dá para a gente começar a diminuir um pouco o preço. E como você falou, né, o arroz e o azeite foram os principais vilões aí da ceia que apresentaram a maior alta. Como a gente pode fazer uma substituição, por exemplo, do azeite, que está aí pesando no bolso dos consumidores, né? O azeite ele vem subindo o preço ali bem rápido, né, bem alto tá o valor dele. O que a gente pode fazer é mudar os molhos que a gente utiliza nas nossas refeições, para fazer na salada. Então, às vezes, utilizar um iogurte com mostarda é uma boa opção. Fazer um molho branco ali, usando um inhame, que daí a gente consegue utilizar para colocar no peixe. O próprio peixe, para não usar o bacalhau, né, que está um preço tão alto, usar uma tilápia. Eu acho que são os peixes mais em conta que a gente vai encontrar no mercado. Perfeito. E as amêndoas, por exemplo, as nozes, como a gente pode fazer a substituição delas aí? Elas têm um preço já mais salgado, então para a gente reduzir esse preço, mas acabar tendo aumentar a parte nutricional também da nossa ceia, é usar as frutas e principalmente optar pelas frutas que são da nossa época, né? Nem o abacaxi que a gente vai ter, a melancia, a própria uva. Então essas frutas aí vão enriquecer nossa ceia e vai diminuir o preço aí para não precisar usando essas oleaginosas e nada disso, que o preço é um pouquinho mais salgado. Perfeito. E a sobremesa também não pode faltar, né, na ceia. Como é que a gente pode aí fazer uma substituição mais saudável e também mais em conta? Bom, uma opção bem legal para a gente fazer é pegar o próprio abacaxi, você corta ele em rodelas, raspa um pouco de casca de limão, um pouquinho também de hortelã, e aí coloca o gelo por cima para soltar esse aroma do limão e do hortelã e serve ele. Ele vai ser bem refrescante, que agora é um período mais calor que a gente encontra. E o abacaxi ele ajuda também na digestão da proteína, fazendo com que você fique um pouco mais leve, não fique tão pesado, aquela sensação, né, que a gente fica às vezes depois de comer uma quantidade um pouco maior, que é normal nesse período. É importante também maneirar ali na ceia, né, para depois no dia seguinte não ficar com essa sensação de inchaço, né? O legal é a gente fazer uma salada às vezes antes de comer o prato principal, então faz uma salada com bastante folhas, põe algumas verduras, alguns legumes. É interessante para que você não vá com tanta fome no alimentos que são mais pesados. Optar por mastigar bem, que assim evita o exagero, porque demora um pouco para o nosso corpo entender que ele está saciado.
comer esses alimentos mais refrescantes, de pós, né, ao invés de pegar uma sobremesa com mais açúcar, com mais gordura, então optar pelas frutas. Dessa forma dá para a gente desfrutar da ceia, se manter saudável e aproveitar de um bom paladar também. Perfeito, obrigado, Guilherme. É isso, anotaram as dicas aí para manter aí uma ceia econômica, saudável e gostosa. Importante seguir essas dicas que o nutricionista passou. Volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. Hora da nossa agenda de serviço com as vagas de emprego abertas na cidade. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, almoxarife, armador de estrutura de concreto, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção na fabricação de velas votivas, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, corretor de imóveis, costureira, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, gerente de empresas comerciais, instalador e reparador de linhas telefônicas e telegráficas, lavador de veículos, marceneiro de imóveis, mecânico de manutenção de motores diesel, montador de estruturas metálicas, montador de mármore, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, motorista de caminhão betoneira, motorista entregador, operador de caixa, operador de máquina de costura de acabamento, operador de motosserra, operador de teleatendimento, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, pintor de obras, planejador de produção, servente de obras e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E 2 novas regras entraram em vigor aqui no município. Vamos saber os detalhes no quadro Agora é Lei. Agora é lei. São José dos Campos vai ganhar um centro de estudos de capacitação de educadores. O local, previsto em uma lei em vigor na cidade, tem como objetivo oferecer qualificação especializada para professores e outros profissionais que atuam na rede municipal de ensino. A proposta é atualizar todo o corpo docente com novidades, pesquisas e práticas de ensino que poderão auxiliar na didática em sala de aula e fixação de conteúdo. O Centro de Estudos também será focado na inclusão, com treinamentos para alunos com autismo ou deficiência. Agora é lei. Já está em vigor a lei que autoriza o município a contratar serviço especializado no tratamento de dependência química em regime de internação, voltado para adolescentes. A proposta é acolher jovens que passam pelo problema e oferecer meios de reinseri-los na sociedade. Segundo a legislação, esse serviço deverá contar com um quadro de funcionários qualificados como assistente social, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. Segundo as autoridades, além de um problema social, a dependência química é uma questão de saúde pública. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! Hoje, quinta-feira, é dia de Agenda Cultural, com as atrações que vão agitar o fim de semana aqui na cidade. Na quinta-feira, o grupo Gaita Groove se apresenta na área de convivência do Sesc. No repertório musical, soul, arranjos autorais, jazz e muito groove trazem destaque para a gaita na linha de frente. A apresentação começa às 7h30 da noite e a entrada é gratuita. Curte um pagode? Na sexta-feira, um dos maiores grupos de pagode desta geração se apresenta na 133 Event Club. Turma do Pagode chega com um show em comemoração dos mais de 20 anos de carreira, repleto de hits icônicos como Camisa 10 e Lancinho. O evento também contará com a participação do MC Joãozinho VT e a dupla de DJs Baile do Jubileu. Outras diversas atrações também se apresentam.
A festa começa às 10 horas da noite e os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressos10.com.br. Tira ela da minha cabeça de uma vez, faz eu esquecer que ainda amo minha ex, faz valer a pena embaixo do meu cobertor, supera ela, por favor. Também na sexta-feira, quem é fã das tradicionais batalhas de rima não pode perder a última edição de 2024 da Batalha da Norte, que acontece no Cine Santana. O evento celebra o melhor do hip-hop improviso e traz novos artistas que estão conquistando cada vez mais destaque na cena regional. As apresentações começam às 7 da noite e você não paga nada para entrar. Para a criançada, no sábado tem Felipe Bregatin com o espetáculo Aplausos e Vaias. A peça traz Mendonça, personagem interpretado por Felipe, que vive aventuras com seu jeito atrapalhado de ser. O artista também traz elementos do circo para dentro da apresentação, como manipulação de bolas, mágica, malabarismo e muito mais. O espetáculo acontece no Espaço Solário do Sesc e começa às 5 da tarde. A entrada também é franca. Sábado também rola muito forró lá no Quintal Skate Park. A banda Canaviá se apresenta por lá a partir das 6 horas da tarde. O grupo, formado em 2001, faz um grande sucesso aqui na região. Para adquirir os ingressos, basta acessar o site simpla.com.br. Cheguei até o que era mais normal de nós e coube tudo na linha de mão do meu coração. Vamos saber como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã? É hora da previsão. Na tarde desta quinta-feira, o tempo segue quente com muitas nuvens no céu. A máxima esperada é de 31 e a mínima será de 17. Amanhã, sexta-feira, o sol também segue protagonizando o dia. Durante a tarde, a possibilidade de chuva. A máxima prevista será de 30, com mínima de 19. O Boletim Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Até a próxima.